Estamos no Ativamente Cast, aqui no portal Fala Litoral, norte de Santa Catarina, falando com as pessoas ao vivo no Instagram e depois vamos para o portal Fala Litoral, nos podcasts, vamos também para o YouTube e vamos também para o Spotify. E aqui a gente fala sobre mente, sobre cérebro, como ativar a nossa mente para que a gente viva melhor e que tenha resultados melhores no nosso dia a dia. E aqui a gente entrevista as pessoas que, de repente, têm algumas habilidades que nos possam oferecer resultados melhores. E hoje nós vamos falar sobre alguma coisa que muita gente conhece, ou já ouviu falar, ou tem vontade de conhecer, que é alguma alternativa sobre medicamentos para algumas doenças, que se chama fitoterapia. Desenvolvimento de medicamentos, ou chás, ou remédios, ou comprimidos, através de plantas medicinais. E hoje eu convidei a Dúlcia Maier, que é fitoterapeuta. Ela se dedica à promoção da saúde utilizando medicamentos oriundos de plantas medicinais. É inscrita no CRTH, que é Certificado de Responsabilidade Técnica Holística. E a formação é terapeuta em plantas medicinais e curso de manipulação e uso de plantas medicinais. Curso em óleos, essências da fitoessências. Nós vamos ter que conversar sobre tudo isso aqui. Vamos lá. E a nossa mora aqui em Balneário Camboriú, hoje já acho que há muitos anos, né? Muitos anos já. E, digamos assim, é da nossa terra aqui de Balneário Camboriú. Obrigado, Dúlcia Maier, por aceitar o convite, né? E vamos começar a conversar. Tu tem as primeiras palavras agora, não sei se eu te apresentei de forma certa, mas se você quer acrescentar alguma coisa ou digamos, deixar mais, como eu vou dizer assim, mais que te deixe assim mais à vontade em alguma das suas habilidades, né? Ou reforçar algumas habilidades. Uhum. As tuas primeiras palavras, Dulce. Primeiras palavras, doutora Noni, é agradecer pelo convite, que para mim sempre é uma alegria grande poder falar de tratamentos naturais com plantas medicinais. Então, uma paixão minha que eu admiro muito e sempre me alegra muito poder falar sobre isso. Tá? Você falou, tratamentos, tratamento natural, com plantas medicinais. Com plantas medicinais. É isso que nós vamos ter que descobrir aqui. Vamos descobrir. Que tipo de tratamento, quer dizer, a gente não vai poder falar sobre tudo, né? Mas os principais eu acho que a gente vai... Vamos conversar, vamos tentar falar, né? Uhum. Bom, me apresentando primeiro, para quem não me conhece, eu sou Dúlcia Maier, como ele falou. Eu sou nascida em Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, gaúcha? Gaúcha. Nossa. Só que de pequena meus pais resolveram mudar para o oeste do Paraná. Aí eu morei muito tempo em Marechal Cândido Rondon, onde eu passei a minha infância, passei minha juventude e também casei. A infância, você toma chimarrão ou não? Tomo chimarrão ainda. A gente herda algumas coisas, vai de geração em geração, né? Então, ali que eu também me casei, né? Hoje eu tenho 3 filhos e 4 netos, né? Sim. Mas foi ali que eu comecei com a minha vida profissional como educadora. Primeira coisa. Lá no oeste do Paraná, em Marechal Rondon. Trabalhei por vários anos na educação, com crianças, né? Como professora? Como professora. Foi a minha primeira função e era uma paixão minha desde criança, né? Consegui realizar, sim, mas depois eu parei. Parei porque daí entrou famílias mais e eu e meu marido, a gente decidiu daí mudar de local, porque ele já trabalhava no comércio e a gente resolveu vir para Balneário Camboriú. Que Balneário Camboriú é aquela coisa, você sempre vem tirar suas férias ali, você gosta do lugar e se der uma chance você muda, né? Essa é a mesma história, essa é a minha história. É a mesma história de muita gente, né? E foi o que aconteceu com nós também. E vindo para Balneário Camboriú, eu fui ajudar meu marido no comércio. Sim. E fiquei no comércio até me aposentar.
Então, comércio de vinhos, né? Comércio de vinhos primeiro. Casa Maier. Casa Maier, bem isso aí, vinhos atacados, né? Exatamente. E foi ali que nós trabalhamos até nós dois se aposentarmos ali, tá? E, para dizer a verdade, eu estou morando 36 anos em Balneário Camboriú. Adotei essa cidade, sim, como minha cidade. Tá, mas então você tem que colocar no teu currículo, além de fitoterapeuta, conhecedora de vinhos. Ia ficar muito extenso. Então, eu meio resumi, né, para me apresentar. Mas a Casa Maier ainda não está mais com vocês, né? Mas ainda atua aqui. Ela atuou até um pouco tempo atrás. Hoje, o proprietário que tinha comprado de nós, ele mudou. Ainda está com a Casa de Vinhos, mas num outro nome agora, tá? Então, a Casa Maier já... Mas fez história aqui em Balneário. Fez, na verdade fez, porque praticamente foi uma primeira, assim, a gente já encontrava vinhos em alguns locais, né? Mas ali foi a primeira casa especializada em vinhos. Quantos anos você trabalhou aqui, mais ou menos? Assim, mais ou menos, deve ser uns 17, eu não tenho certo, agora não posso falar, mas 17, 20 anos por aí. Perto de 20 anos. Mas eu lembro bem da Casa Maier, que fez história aqui. Eu acho que hoje tem muitas casas de vinho e tal, mas na época não era tanto. Né? E foi assim o começo. Na época a gente ainda não tinha muito essa tradição do vinho, né? Sim, então a gente começou realmente com aqueles vinhos mais comuns, né? E fomos evoluindo junto com o paladar dos clientes, né? Tá bom. Aí do vinho da uva, você passou para o vinho das plantas medicinais. Não é muito diferente. Na verdade, isso também é uma coisa que não muda muito de pessoa para pessoa. Quando nós se aposentamos, aí eu resolvi assim que eu ia cuidar mais da minha saúde, né? Sim. E naquela época eu já tinha adquirido um sítio, né? E comecei a pegar o gosto para mexer na terra. Achei que eu nunca ia me acostumar com aquilo ali, mas a partir do momento que você entra naquilo ali, você começa a gostar. Sim. E foi ali que eu comecei a gostar daquilo ali. E, na verdade, eu posso dizer assim, por que surgiu essa ideia esse gosto por trabalhar na fitoterapia? Meus pais já eram adeptos à alimentação natural, à medicação natural. Sim. Só que, na época, isso não me interessava. Para mim, não me chamou a atenção. Sim. E levei a vida normal, como todo mundo leva. Só que, quando eu resolvi cuidar da minha saúde, cuidar da saúde da minha família, eu vi que aquilo ali, sim, era interessante. Eu tentei, assim, resgatar um pouquinho, né? Porque... do que tu tinha visto com os teus pais. Sim. Só que na época, eu acho que eu não lembro, meus pais eram muito urbanos, né? Eu não lembro, assim, deles falar em planta, em alimentar, como plantas... medicinais alimentação natural. Lembro, assim, de falar sobre algum tipo de chá e tal, mas eram mais urbanos, né? Mas os teus pais eram mais urbanos ou rurais? Rurais. Completamente rurais. O pai principalmente meu pai. Meu pai era muito adepto à alimentação natural, a tratamentos naturais e de morar nos sítios também, morar na zona rural, né? Então já veio, tinha uma luzinha meio acesa lá. Acho que geneticamente aquilo ali me afetou, né? Tinha uma luzinha acesa lá. Só que eu descobri bem mais tarde, né? Mas nunca é tarde, né? A gente sempre pode... E hoje nós temos acesso mais do que a informações do que naquela época, né? Que até na época dos meus pais, isso era passado de geração em geração. O que você aprendia com os avós, com os bisavós, você ia praticando. Mas hoje, como você não tem mais essa experiência, você não participou daquilo ali, então você precisa procurar informações. Sim. E foi ali que eu comecei a se interessar, a me interessar, estudar e fazer cursos. Bem isso aí, e me aperfeiçoar naquilo ali. Fazer experiências próprias. Na verdade, você coloca tudo em prática, né, doutora Nora? Você coloca tudo em prática e a primeira cobaia sempre é a gente mesmo, né? Sim, claro. E depois você vai para a família e depois você vai para os amigos, né? E quando você acaba, assim, vendo resultados, no começo você até desconfia um pouco. Não, isso aí era para ser, né? O cara ia ficar bom de qualquer jeito, né? Mas depois você vê que não, que faz a diferença e que sim, que nós deixamos de lado alguma coisa, assim, muito importante que veio lá da frente, que a gente... Hoje nós perdemos isso porque
se tornou muito prático você comprar algum medicamento químico numa farmácia e resolver o problema. Cada esquina tem uma farmácia? É. E daí você não precisa mais ter aquele conhecimento que nossos antepassados tiveram. Sim. Saber que aquela planta, você pode usar aquela parte, você pode fazer aquele medicamento, entende? Isso nós perdemos tudo. Mas, graças a Deus, nós temos hoje acesso à internet, a várias coisas que você pode pesquisar, estudar. A informação está fácil, né? Se você vai atrás, a informação está fácil. Os cursos também são fáceis. Os cursos estão fáceis. Cursos online são fantásticos. Tudo facilita muito, Tudo né? facilita muito. É. E quanto tempo você vem assim, que você disse, depois que eu me aposentei, ou cheguei perto da aposentadoria, eu comecei a me interessar. Isso... digamos que você pensou assim, não, para aí, eu vou começar a estudar plantas medicinais. Isso faz quanto tempo? Olha, isso vamos dizer que pode fazer de 5 para 6 anos. Foi na época que eu me aposentei e eu pensei assim, não posso ficar parado, eu quero inventar uma outra coisa, que a gente sempre a vida inteira na atividade, né? Sim, aí foi que juntou com esse negócio, eu comecei a pegar amor ao interior, ao sítio, né? a vida de mexer na terra. E ali foi que começou, eu vou ter que me especializar nisso aí. Ali foi que surgiu realmente a vontade de mexer com isso. E mesmo assim, você fazendo pequenas experiências no começo, você via que isso dava resultado, aí não tinha como voltar para trás, né? Então, eu queria ir adiante e hoje estou aqui como terapeuta. Tá certo. O termo é fitoterapeuta. Fitoterapeuta, Fitoterapeuta, né? Bom, agora me diz o seguinte, ó. A gente ouve falar, né? Toma chá disso, toma chá daquilo, e isso aqui é bom para isso. A gente ouve falar nisso aí, né? Sim. E às vezes você, como é? Eu me lembro, pedra nos rins, tem um monte de chá para pedra nos rins e tal, eu me lembro disso aí. Aí eu te pergunto o seguinte, então assim, você é fitoterapeuta, eu já vi que você estudou, fez formação, pertence a um grupo de fitoterapeutas e tal, então você tem um substrato atrás, né? Que não só te dá uma mais segurança, como também faz um reconhecimento, né? Digamos, as pessoas têm como ver exatamente aonde que estão pedindo algum conselho, ou coisa assim. Mas hoje existe, assim, às vezes, pessoas que não estão assim tão preparadas e às vezes também indicam, né? Principalmente as vozes e não sei o que e tal. Como é que tu, por exemplo, as pessoas que estão nos vendo agora, né? Como é que elas podem, assim, procurar uma fitoterapeuta e como é que elas podem dizer, não, para aí, essa aí tem alguma coisa que me assegura que eu realmente posso seguir um caminho que ela está me aconselhando. Como que as pessoas assim, normais, né? Eu vou na internet, procuro. Como é que funciona isso? Bom, em primeiro lugar, que você me falou assim, por causa de plantas, porque a tia falou, porque a avó falou, né? Isso, hoje, eu acho isso que é uma coisa bem complicada. Sim. Por quê? Daí você está doente e você quer sair da medicação química. Sim. Porque a avó falou, não, mas tu toma esse chá, ou a tia falou, você toma esse chá que vai resolver o problema. Só que hoje em dia, doutora Noni, nós temos assim, a primeira coisa que eu acho a coisa mais importante é você identificar uma planta. As plantas são muito parecidas e têm nomes variados, nomes populares. E você nunca usa o nome científico porque é um palavrão, né? Sim. Então, lá no norte, uma planta é chamada um nome e no sul, uma outra planta é chamada daquele nome. Então, você tem que... A primeira coisa que eu acho assim, muito interessante, não adianta você dizer, vai, toma um chá de boldo que vai resolver o teu problema. Nós temos 3, 4, 5 tipos de boldo ou mais. Então, vai que me toma um chá errado. Então, o que acontece? Aquela pessoa saiu da medicação química e ela tomou um chá e fez o chá da maneira errada. Porque o chá, por mais simples que seja, que é o único hábito que nós mantemos ainda até hoje, que é o chá, porque é uma coisa como um cafezinho. Você toma ele porque é gostoso, mas não para fazer um tratamento. Sim. Aí você faz aquele chá com aquela planta fresca na hora ali, você faz ele completamente errado. Aí você toma aquilo ali e fala, não, me deu um mal-estar, não gostei, foi pior, vou voltar. Tá. É o que a maioria das vezes acontece, tá? Porque, se eu entendi assim, porque há até uma dificuldade de reconhecimento da planta. A maior dificuldade que eu vejo hoje é o reconhecimento das plantas. Essa geração que está chegando aí, eles não conhecem mais as plantas. Sim.
Então, se você pegar uma planta errada, todas as plantas elas têm os seus princípios ativos. Sim. Umas para o bom, umas para o mal, né? Sim. Assim como tu tem o remédio, também tem o veneno, né? Sim. Então, você tem que saber usar a planta, que eu acho que é o principal ponto. E depois também, claro, preparar uma medicação. Tá, isso tu foi conhecendo nos cursos, digamos, em pessoas que têm essa habilidade em botânica e tal, foram te, digamos, ensinando a reconhecer essa, porque tem muita variedade. Tem muita variedade. Dentro de uma mesma espécie, né? Bem isso aí. Então foram te ensinando a reconhecer isso. Então, antes de eu me formar como terapeuta para lidar com pessoas, com clientes, eu tive que passar por todo aquele processo de reconhecimento de plantas. Como você reconhecer, como você cultivar, plantar, qual a propriedade medicinal da planta, porque muitas vezes você usa só a folha, você não usa a flor, porque a flor é tóxica, você usa só a folha, ou vice-versa. E de uma planta você pode usar todas, desde a raiz, a casca, o caule, a folha, a fruta, a flor, você usa tudo. Mas cada coisa para um problema de saúde. Tá. Entende? Então, você tem que reconhecer as propriedades medicinais que se encontram naquela planta para você conseguir aplicar aquilo ali. E também saber como preparar. Sim. Então, vamos dizer o seguinte, é preciso ir atrás de pessoas com formação nisso, né? Olha, quando se trata de alguma coisa que você ainda aprendeu, digamos assim, dos teus pais, teus avós. Eu estou com uma gripe, eu faço um chazinho, que você aprendeu, que você sabe que teu pai e tua mãe fazia, tranquilamente. Aqueles problemas pontuais. Que você, mais simples. Mais simples, que você do tem cotidiano. mais vezes. Tipo gripe, tipo uma gastrite, coisa assim. Tranquilamente você pode fazer, se tu fizer naquela maneira e conhecer a planta. Agora, se vai para uma coisa um pouco mais específica, que a gente vai falar aqui, por exemplo, pressão alta, diabetes, essas coisas. Aí eu acho muito, mas muito interessante você ter o acompanhamento de um profissional. Sim, tá bom. Então tá, vamos lá. Me diz o seguinte, ó. E assim, ó, você falou que o reconhecimento é importantíssimo, né? Sim. A gente não vai falar sobre todas as plantas aqui, porque não dá. Sim. Mas na nossa região aqui, né, nós estamos em Balneário Camboriú. O problema também é que a gente só não fala para Balneário Camboriú, a gente fala para o Brasil e fala para o mundo também, né? Mas vamos dizer assim, quais as plantas hoje, por exemplo, que são que você poderia citar, pelo menos 3 plantas, dizendo assim, olha, essa é uma planta boa para isso, a gente reconhece ela de tal maneira, né? 3 plantas, por exemplo, que você, não sei se, 3 espécies aqui, né? Que você acha, isso aqui a gente pode utilizar para isso, essa para aquilo. Não vamos falar só de 3 para o pessoal poder tomar nota. Né? Tá bom. Não, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que nossa região ela é riquíssima em plantas medicinais. Sim. Porque aqui nós temos beira-mar, morros, muita mata, é diferente do que em outros lugares onde a agricultura já é muito grande, que não tem mais essas variedades, né? Então, a nossa região, principalmente beira-mar, doutora Noni, ela é muito rica. Como eu falei antes, só a gente não sabe como usar e não reconhece, né? Tá. Então, eu tenho, por exemplo, eu vou dar 3 plantas, sim, que são dessa região aqui. Por exemplo, uma planta que, para mim, é coringa. Eu uso ela quase em todos os tratamentos. Porque coringa quer dizer o seguinte, serve para muita coisa. Serve para muita coisa e é a minha preferida, vamos dizer também, né? Tá. Eu gosto dela porque ela tem um efeito terapêutico muito bom. Ela é antibiótico e anti-inflamatório. Sim. Então, quer dizer, se você vai tratar um problema, sempre tu tá com alguma infecção e tu sempre, tá com dor. Qualquer coisa que você tenha envolve uma inflamação, pelo menos. E a dor também, né? E a dor. Então, essa planta, ela resolve esses 2 problemas para você começar um tratamento. Tanto faz se é uma inflamação interna, externa, um machucado, tanto faz, seja inflamação. É a nossa querida baleira. Baleira. Cordia verbenácea é o nome científico, mas vamos pela baleira, né? Que planta, eu não, assim, se eu me dissesse assim, vai lá ver uma baleira, onde é que está, não sei onde é que está. Aí é que está o que nós falamos no começo, a gente precisa reconhecer. A baleira, na nossa praia, em Balneário Camboriú, porque não tem mais a restinga, ela não se encontra mais. Mas se tu for para a Praia Braba, no Portal Norte, bem lá em cima, é um tapete.
É um tapete daquilo Naquela ali. restinga ali da Praia Brava? É uma planta que, se você amassar ela um pouquinho, ela tem até o cheiro de como é que eu vou dizer? Uma coisa que eu condeno, um caldo de galinha, um caldo de carne que você compra pronto para temperar uma comida, né? Então, eu já digo, por que usar um caldo de galinha se você pode usar aquilo ali, que já é medicinal, entende? Só para não fugir do assunto, vamos continuar. Então, essa planta, ela existe ali, também existe para o estaleiro, e ela é uma planta, assim, espetacular. Ela dá na areia ali? Ela dá na areia, ela dá um arbustozinho um pouquinho maior, mas ela preenche, ela vai invadindo. E ela é tipo uma trepadeira, assim? Que tem... Não, ela é como é que eu vou dizer, um arbusto, assim. Ela vai... Arbusto. Ela fica bem grandinha, ela vai jogando galhos, ramos, ele vai... E vai o que é bom ali? É a folha ou o caule? Ali é a folha. Aí nós usamos a folha. E com essa folha você pode fazer qualquer medicamento. Desde chás, xaropes, tinturas, cápsulas, inalações, qualquer coisa você pode fazer com essa planta. Então, ela é uma planta muito, muito boa. Tá, como é a... Baleira. O que ela promove é desinflamação, é um anti-inflamatório. É um anti-inflamatório. Então, quer dizer, é um anti-inflamatório e analgésico. Analgésico. É. Como eu falei antes, serve para qualquer patologia. Se você tiver, digamos, uma úlcera, você pode usar. Se você tiver uma dor no joelho, você pode usar. Se você tiver dor de garganta, amígdalas, você pode usar anti-inflamatório. Assim como você usa o anti-inflamatório químico. E tanto faz se você usar como chá, ou se você usar como cápsula, ou se você tanto usar... faz. Aí eu sempre digo, tu tem que fazer a maneira que é mais prático para você. Depois, como fazer, tu vai dar não vai ensinar a fazer aqui, mas vai dar um trailer, porque também tem segredo nisso aí. Também né? tem, sim. Tem que saber preparar, né? Tem que saber preparar. Mas então vamos nessa aí. E essa baleeira só existe aqui no litoral ou existe no Brasil inteiro? Ela existe no Brasil todo o litoral mais. Mais litoral. Mais litoral, Até mais lá para cima ela também existe. Até no começo, quando eu comecei a estudar essa planta, todo mundo fica louco por essa planta, né? E eu achava que eu não ia encontrar ela aqui. Porque todas as plantas que eu não conhecia, eu tentava comprar pela internet, né? Mas essa foi uma vitória muito grande quando eu achei ela. Quando tu viu, aquele estava na tua frente. Estava na minha frente, Nossa, então, aquilo ali foi, sabe, para a gente que lida com isso, é uma alegria muito grande, né? Sim. Então, eu estava realizado com aquela planta, né? Tá. Bom, então temos uma já que é baleeira, né? Sim. A outra planta que nós temos em Balneário Camboriú, que também é usada bastante, é a castanheira, chapéu de sol. Aquela árvore que fica no nosso passeio, na praia. Aqui na Atlântida? Na Atlântida, que tem aquela sombra, aquelas folhas gigantescas. Nós chamamos ela ou de chapéu de sol ou castanheira. Tem o popular aqui também, eu já vi que é castanheira, né? As folhas dessas plantas ali, elas são muito boas também. Mas tudo bem, eu estou falando aqui, são boas, mas ninguém pode sair pegando folha e tomando adoidado. Não é por aí, né? Não, tá certo. Mas nós vamos chegar lá, vamos ver onde que está. Por exemplo, essa castanheira na Avenida Atlântica, isso aqui é uma característica de Balneário Camboriú, né? Sim. E eu me lembro, quando eu vinha para cá, há muitos anos atrás, aquilo ali era muito bonito. E a árvore é muito bonita. A árvore é bonita, ela dá uma boa sombra, né? Então, ela é uma planta medicinal também. Ela é uma planta medicinal. Tanto as folhas como a castanha dela também, né? E ela serve para quê? Qual é que é a folha, ela é boa. Ela até também para, se você quer repor a flora intestinal, por exemplo, o muco no estômago, para não te causar uma úlcera, alguma coisa. Ela é boa para anemia. Sim. Você consegue tratar uma anemia com ela. Para hipertensão, ela também é boa. Então, ela tem, assim, por exemplo, hipertensão, para o pessoal entender, pressão alta. Né? Isso, pressão alta. Então, na verdade, ela é usada... As plantas, todas elas, sem exceção, o fitocomplexo dela, as propriedades medicinais dentro dela, elas nunca resolvem só um problema. Sim. Elas têm vários, mas você escolhe de acordo com o tratamento que você vai fazer. Tá. Que toda planta, ela vai te ajudar a não resolver só um problema, ela vai te ajudar mais o fígado, depois vai outros para doenças por exemplo, de Parkinson, de Alzheimer também. Ela sempre ajuda mais alguma coisa. Ela tem várias propriedades que vão ajudar no todo, né? Então... porque eu vi aqui que você pertence, escrita no CRTH. Isso quer dizer Certificado de Responsabilidade Técnica Holística. Holística quer dizer tudo, né? Tudo. Tudo, né? Tudo. E, na verdade, o corpo é tudo. Tem que tratar tudo, né? Tem que tratar. Desde o emocional até
Tá, então temos duas plantas já abundantes aqui, né? Que é a baleeira e a castanheira. Chapéu de sol ou castanheira. Castanheira. Uhum. Tá. E nós temos agora, se nós formos para interpraias, aquele asfaltinho ali que tem no meio das praias ali, entre as praias, nós temos a aroeira vermelha. Entre as praias? Interpraia, aquela estrada que vai seguindo as praias ali, né? Praias agrestes aqui. Isto. E elas ficam na mata ali? Elas ficam tudo na beirada da estrada. Dali que você pega, por exemplo, a pimenta rosa. Sim. A pimenta rosa, hoje até você compra ela em mercados, ela está misturada com a pimenta preta, faz um mix com aquelas duas pimentas. Mas ela é muito mais exportada do que nós consumimos aqui. Nós ainda não estamos acostumados, mas elas são cultivadas até para exportação, que fora do Brasil se usa muito ela. Mas você não vai usar a pimenta, não. Aí nós usamos a folha também. Ela dá no arbustozinho? Ela dá uma árvore. Ah, uma árvore. Ela dá uma árvore e dá uns cachos com umas bolinhas vermelhas, que são as pimenta rosa. Sim. Então, ela é bastante conhecida também na região aqui. É abundante também? Muito, muito. Existe no Brasil inteiro ou só aqui também? Olha, ela existe no Brasil inteiro. Não dá para cima por norte lá. Vamos dizer São Paulo para baixo, que ela é mais cultivada. Essa castanheira também existe no Brasil inteiro ou não? A castanheira... Olha, a castanheira, acho que sim. Essa deve existir no Brasil todo. Não é uma planta muito rara assim. Não. Ela é bem conhecida em todos os lugares. Então, quem vai para Praias Agrestes aqui consegue ver essa planta? Consegue ver essa planta. Tem que saber identificar. E quando a gente quer identificar ela, principalmente quando ela está na época da colheita, né? Sim. E daí dá cachos enormes com a pimenta rosa, e daí você reconhece ela, né? Mas tem que ter todo um outro reconhecimento. Tem que ver o formato da folha. Essa parte de reconhecimento ela é bem complicada. Sim. Porque são mínimos detalhes que diferenciam uma planta da outra, né? Sim. É que é muito os vegetais, né? É uma infinidade, né? De árvores parecidas. Mas assim, doutor Anoni, como a gente acaba reconhecendo o que é uma alface, o que é uma rúcula, no começo você não conhece nada, você faz uma confusão, mas a partir do momento que você começa a usar um convívio com aquilo ali, você acostuma e você reconhece, a mesma coisa acontece com as plantas ali. Tá, e essa como é? É baleira, castanheira e... Aroeira vermelha. Aroeira vermelha. Isso. E essa serve para quê? Ela é um bactericida. Bactericida. Então, se você tiver qualquer bactéria... Por exemplo, está com uma infecção urinária. Pode ser usada. E ela pode ser usada em todas as maneiras, interna e externa também. Por exemplo, se tiver uma candidíase, tu pode fazer banhos de assento. Sim. Ela resolve bem rápido. Banhos de assento, Sim. Então, na medicina natural, também existem muitas técnicas. A técnica você adapta de acordo com o problema que você está tratando, né? Sim. Então, no caso desse aí, se tiver uma candidíase, você pode, além de tomar o chá ou as cápsulas... Você está com uma ferida no pé lá. Lava o pé. Lava o pé. Lava o pé, faz um chá bem forte. Nesse caso, sim, que não tem medida, faz um chá bem forte, dá banho naquele pé, que ele também vai cicatrizar e vai limpar aquilo ali, né? Tá certo. Então temos essas três aí são bem abundantes na nossa região. São, mas nós também temos, assim, por exemplo, aquilo que você às vezes usa e não considera, por exemplo, que você considera planta daninha. Aquela que cresce sozinha, que cresce em beira da estrada. Daninha. Essas que você não dá nada para ela. Isso, aquilo que você acha que é mato, que você vai e tira do teu jardim, né? São plantas, nós estamos ricos nessas plantas também. Nós temos várias plantas que essas a gente até mais usa no nossos tratamentos do que árvores em si, do que plantas que você cultiva. Por exemplo, nós temos um simples picão preto. Picão preto é um ótimo remédio para anemia. Eu já ouvi falar de picão preto como uma erva daninha. Erva daninha, Então, quer dizer, nós temos picão preto, erva botão, erva de São João, trançagem, nós temos uma infinidade de plantas que são consideradas ervas daninhas e que a gente não sabe aproveitar. Tá certo. Tá bom. Vamos lá, vamos continuar então. Agora já vimos, digamos assim, que essas três plantas, claro, não dá para falar de todas, mas assim, ó, dessas, por exemplo, hoje, assim, por exemplo, se uma pessoa está fazendo um tratamento com um medicamento químico, né?
Tá certo que para ela mudar para uma fitoterapia tem todo um processo, né? Que não é assim, vai lá, desiste de um e pega outro, né? Eu acho que não é, pelo menos eu penso que não é assim. Mas me diz o seguinte, quais as doenças mais ou menos assim, vamos dizer, as mais comuns que você vê, que pode ser mudado, às vezes, o tratamento para uma fitoterapia ou coisa assim? Uhum. Eu vou citar, assim, umas doenças que eu acho que são, que são doenças, como é que eu vou dizer, de comportamento, estilo de vida. Comportamento. Você não nasceu com isso. Sim. Você adquiriu isso porque o teu estilo de vida não te favoreceu. Doenças adquiridas. Então, essa doença, por exemplo, é colesterol. Uma criança não nasce com colesterol. Sim. A hipertensão, a criança também não nasce com a hipertensão. Sim. E a diabetes, tipo 2. A 1, sim, tu pode nascer, mas tipo 2 não, né? Sim, tipo então, 2 é, só para explicar, tipo 2 é aquela que você adquire lá depois dos 40, 35, 40, 45. Bem isso. Em virtude de alguns desvios de alimentação ou coisa assim, né? Uhum. O tipo 1 é aquele que você nasce, que já é um outro problema, né? Sim. Uhum. Então, diabetes tipo 2, né? Então colesterol, doenças metabólicas, né? Tipo colesterol, triglicerídeos, hipertensão arterial. E essas 3 sempre andam juntos, né, doutor? Ansiedade, né? Ansiedade também. Aliás, a gente nasce com ansiedade? Acho que não. A não ser que a mãe esteja muito estressada, que pode passar. Mas eu, assim... E a ansiedade, doutor, ainda bem que tu falou, a ansiedade, ela quase caminha em conjunto com todos os problemas de saúde. Sim. Então, qualquer problema que você for tratar, você tem que primeiro ver o estado inteiro da pessoa, se ela realmente está estressada, se ela está ansiosa. Porque se você começar a tratar a patologia dela e você não se preocupar com a ansiedade, você vai ter dificuldade em tratar aquele problema. Então, essas duas coisas quase sempre andam juntos. Sim. E essas 3 doenças também sempre andam juntos. Se começa ela, por exemplo, se começa com colesterol, daqui a pouco é hipertensão, daqui a pouco se você não tratar direito, é diabetes, né? Sim. Então, são 3 plantas que podiam, 3 doenças que poderiam ser evitadas se você tivesse. Tá. Mas aí vamos dizer, hipertensão é uma doença muito comum, né? Hoje, muito comum. Muito comum. Não tem, assim, uma pessoa da faixa etária acima de 50, suponhamos, que não tenha problema com isso. É muito difícil. Aí eu digo assim, ó, claro, tem alimentação, tem estilo de vida, tem um monte de coisa atrás aí, né? Para você começar a pensar a tratar uma hipertensão, né? Sim. Certo? Exames cardíacos, enfim, né? Uhum. Medicina tradicional, que eu acho que tem valor para você diagnosticar e tal. Mas aí você, não, mas eu sou hipertenso, tenho pressão alta e eu quero começar a pensar, de repente, ver se eu consigo substituir a substância química por uma substância de origem medicinal, de planta medicinal, né? Fitoterapia. O que eu tenho que fazer para começar a pensar nisso? Sim. Respondendo a tua pergunta, a medicina tradicional, ela é muito importante, até dentro da nossa medicina, porque você se baseia pelos exames de laboratório que são feitos através de um check-up que é vindo de um médico profissional. Sim. Você é obrigado a ter isso ali, né? Sim. Então, claro, você está trabalhando em conjunto, sempre. Sempre, antes de você pensar em tratar, você quer saber... Eu quero saber o que as condições clínicas da medicina tradicional. Da medicina tradicional. Ela é muito necessária, porque senão você está tratando de alguma coisa que você não sabe realmente o que é. Você precisa ter aqueles exames na mão, né? Tá. Então, por isso que eu digo, a gente não descarta, foi uma revolução, ela ajudou muito, ela é importante e vai continuar sendo importante. Só que hoje, a pessoa, depois que ela fez o seu check-up, ela sabe que ela tem uma opção, doutor, se eu quero me tratar com medicamentos químicos ou se eu quero me tratar ao natural. Isso é uma opção do paciente, do cliente, entende? Então, se ele optar em se querer tratar, digamos, como tu falou, uma hipertensão, uma pressão alta,
eu não quero tomar esse comprimido agora, porque senão eu vou ter que tomar pro resto da vida. Sim. E a gente sabe que esse negócio de tomar pro resto da vida, ele tem os seus efeitos colaterais. Sim. E lá na frente ele vai surgir um outro problema que vai ter que acrescentar mais um remédio. Ou pode não fazer o efeito. Ou pode não, Então, pode se acostumar, o organismo se acostumar. Na verdade, o organismo se acostuma. E pelo fato do organismo se acostumar, você não pode tirar uma medicação que você está tomando já. Sim. De repente, bruscamente, não vou mais tomar aquilo ali e vou só para natural. Sim. Não, porque o teu organismo está acostumado com aquilo ali. Uhum. Então, você precisa fazer, como é que se diz, um desmame. Sim. E o desmame é simplesmente o quê? Você continua com a tua medicação que o teu médico deu, da medicina tradicional, e você começa acrescentando a medicina natural também. Os remédios terapêuticos feitos de erva. Tanto faz ali se é cápsula, se é tintura, tanto faz, ou chá. Sim. Tá? Aí você só começa a fazer o desmame. Uma semana você toma os 2 remédios juntos, falha um dia só. Na próxima semana você falha 2. Só que você tem o controle na tua mão, porque você pode ir medindo a pressão. Se não alterou, ok. Está funcionando, teu corpo está aceitando, entende? E assim tu vai adiante. E se não funcionou, talvez tenha que mexer na dose. Por exemplo, a nossa dose de segurança, se tratando em tintura, ela é de 30 a 60 gotas, entende? Sim. Então, é uma dose assim, de segurança que tu tem. Se tu achou que as 30 gotas sempre começa pela dose mais baixa, se você achou que ela não deu resultado, pode aumentar e vamos observando. E assim você vai seguindo, fazendo o desmame. Isso é a mesma coisa, por exemplo, estamos falando de hipertensão, né? Certo? Por exemplo, se uma paciente muito ansiosa, porque hoje a ansiedade é um mal do século, né? Que levanta já ansioso. Sim. Né? Toma lá medicamentos, os psicotrópicos ou tal, né? Também é na mesma direção. Assim. Esses até são mais complicados, porque todos esses medicamentos que são para o estresse, para a depressão, eles são medicamentos muito fortes e o corpo, o organismo vicia. Então, esses em particularmente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque você tem que ter um bom acompanhamento, vai que dá uma loucura de novo, né? E você se apavora, né? Tá certo. Não foi a palavra certa, né? Mas pode dar um estresse enorme, né? Pode dar como é que se chama isso? Uma descompensação. Isso. Né? Se chama descompensar, né? A pessoa está num determinado equilíbrio, de repente acontece alguma coisa imprevista, que ela não sabe lidar com aquilo, ou tem dificuldade de lidar com aquilo, e de repente descompensa, né? Sim, e daí você como terapeuta tem um problema sério, que daí isso é uma coisa que tu tem que saber controlar, né? Então, quando a pessoa já está em depressão, é bem difícil. Mas no caso da hipertensão, voltando a falar, também você tem que primeiro fazer uma boa análise para ver por que essa pessoa está com hipertensão. Se isso é porque falta alimentação ruim, falta atividade física, falta de consumo de água, sono, tudo influi. E principalmente, e quase sempre, o problema é a ansiedade. Sim. Então, ao mesmo tempo que você faz um tratamento para hipertensão, você também pode fazer junto para associar com a hipertensão, com a ansiedade, para a pessoa ficar mais calma e você ter um melhor resultado. Tá bom. Nós já estamos há um tempo aqui falando e já descobrimos algumas coisas, né? Mas deixa eu só lembrar que nós estamos no Instagram, ao vivo agora. Vamos ir para o portal Fala Litoral, aqui do norte de Santa Catarina, podcast, portal Fala Litoral, para o Spotify e para o YouTube. Então, quem não puder estar assistindo agora, pode assistir depois, ou depois procurar no YouTube ou no Spotify, no Ativamente Cast do Spotify, que vai conseguir nos acompanhar nessa conversa. Mas vamos seguir um pouquinho, que não sei se vai dar tempo a gente falar tudo. Né? Vamos seguir um pouquinho. Bom, a gente poderia falar de outras doenças, mas eu acho que eu queria, por exemplo, assim, tudo bem. Você falou que ali na Avenida Atlântica tem a castanheira, né, que serve para pressão alta, uma das... Sim. Como é? As propriedades né, necessárias da castanheira seria, de repente, tratar a pressão alta. Então, quer dizer que eu posso ir ali agora, sair daqui, pegar uma folha e fazer um chá e tomar e dar tudo certo? Não é por aí, né, doutora? Não é bem por aí. Por isso como é que funciona esse negócio de eu saber?
É claro que você não vai ensinar aqui a fazer mas assim, dá uma ideia para o pessoal que está nos vendo, como que se faz esse chá, ou essas gotas, ou essa cápsula, né? Como que se faz isso, né? Dá uma ideia para nós aqui. Tá. O chá, vamos começar pelo mais simples, que nós estamos acostumados e que todo mundo quase acha que sabe fazer certo. É muito fácil você fazer certo um chá se você vai comprar aquele chazinho no supermercado que já vem dentro do sachêzinho e você coloca água quente, ele está na medida certa, tudo. Só que são chás, vocês podem ver, não são chás para tratamentos, são chás já, porque eles estão muito tempo naquilo ali, ele já não tem mais aqueles efeitos para você usar como tratamento. Ele é mais um chá porque você habituou aquilo ali, é um chá gostoso, né? Sim. Mas se você começar a usar uma planta, a maioria das pessoas pensa, eu vou fazer um chá, como eu falei, eu vou fazer um chá bem forte para resolver o problema de uma vez só. Bem forte. Ele tem que estar vermelho, ferve aquelas folhas, não sei quanto tempo, e acha que aquilo é o chá certo. Não é o chá. Porque ele vai mais prejudicar o teu fígado, o teu rim, do que o benefício que ele é para fazer. E se você fizer ele muito fraco, você também não vai ter um resultado, né? Sim. Então, nós temos 3 tipos de chá que nós podemos fazer. Infusão, cocção e maceração. Tá, infusão é colocar lá e deixar... Infusão, né? É quando Cocção é folhas frescas. Cocção é colocar no fogão ali... Não. Você Como coloca infusão... Não, infusão. Infusão. Você coloca uma colher, sempre a medida é uma colher de sopa de planta picada. Tu coloca na xícara e despeje água quente em cima. Tá, isso é abafa, infusão. Isso é infusão. Tá, e cocção? Cocção é quando se trata de raízes, sementes ou cascas, coisas mais duras. Aí você coloca na chaleira? Né? Aí eu coloco na chaleira uma xícara de água. Quando começar a fervura, você coloca uma colher daquela planta picada, ferve 2, 3 minutos, desliga o fogo, abafa, coa e toma. Cocção. E a outra? A maceração é quando você está, por exemplo, num ambiente que você... tu está numa festa, tu não tem um fogão, tu não tem nada para fazer um chá e você está com mal-estar, você comeu demais. Pode pegar uma folha de boldo, macerar bem num copo, numa xícara, derramar água fria em cima, deixar descansar um pouquinho, coar e tomar, que também tem o mesmo efeito. Tá, mas aí você pode escolher, então, o que você quer fazer ou não? Por exemplo, vamos voltar na hipertensão, que é uma coisa... né? O que você acha melhor? A infusão, cocção, maceração, como é que é? Aí depende, por exemplo, a planta que você pega. Geralmente, para hipertensão, você pega folhas. Então, você faz por infusão. Infusão. Infusão, Que o mais prático nesse caso, e que tem mais plantas, é as folhas, né? Então, você faz por infusão. Mas para fazer o quê? Para tomar o chá? Para tomar o chá daí. Aí você, por exemplo, se você não quer usar tintura, se você não quer usar cápsula, se você não quer, você faz o chá. Usar tintura quer dizer o quê? É outra forma, né? Não é a mesma coisa. A tintura é outra forma, sim. Como é que é a tintura? A tintura é feita da seguinte maneira. A extração dos princípios ativos, Arnone, ela é extraída através de um álcool de cereais. Tá. É outra coisa. É outro processo, é outra coisa. Então, você tem as plantas, você quer tratar uma hipertensão, vamos dizer, você Pode começar com a infusão, de repente, se quiser. Bom, se você quer fazer em casa, não funciona do mesmo jeito, só que não é prático do mesmo jeito. Por exemplo, se você tem uma hipertensão, tu vai ter que fazer um tratamento a longo prazo. Sim. Então, você não vai ter essa paciência de fazer todo dia aqueles 3 xícaras de chá, que é o ideal para você tomar, né? Então, se você conseguir fazer, que dá para fazer na tua cozinha também, a tintura, se você conseguir, você torna muito prático. Aí é extraído o princípio ativo. O princípio ativo quer dizer as propriedades medicinais da planta. Sim. Todas elas ficam no álcool de cereais. O álcool de cereais é um álcool, não é aquele álcool de cozinha, é um álcool específico que você usa até para licores, para comida, para cozinha, né? Sim. E você deixa naquela infusão, naquele álcool, uns 20 dias mais ou menos, depois você coa, você muito bem coado, primeiro passa numa peneira, depois num coador de café, para não ficar nenhum resíduo. Aí, aquele líquido que sobrar, isso é a tintura que nós chamamos. E aí é gotas? Aí é gotas. Aí, só que tem que ser guardado sempre num lugar escuro, num armário escuro, com rótulo em cima, para não ter confusão nenhuma. Todo aquele processo, né? Que agora nós estamos assim, pulando meio etapas agora, né? Mas é um processo da tintura. Sim. Então, o que é a vantagem disso aí? A tintura você tem ali, você coloca num conta-gotas. De manhã você pega meio copo de água, coloca 30 gotas, que equivale a uma xícara de chá. Sim. Tá? E você toma de meio-dia, de manhã, de meio-dia à noite, você está conseguindo se tratar sem precisar fazer aquele chá. Tá certo. Só que isso já é digamos assim,
pelo menos eu entendi, não sei se eu estou certo. Parece que é um tratamento talvez mais prático, mais efetivo, né? Só que não é assim, então tem que ter uma certa formação para fazer isso, né? Não é só chegar lá e fazer, né? Tem que ter uma certa... Tem que estudar um pouquinho para fazer isso. Assim como tem que estudar as plantas também, né? Então tudo tem que ter o seu conhecimento. E se quiser fazer, por exemplo, pode ser comprimido, mas também daí já é outro método. Né? Ali não é comprimido, doutor. Ali nós usamos cápsulas. Cápsulas. É outro processo que esse sim, doutor, tem que ser feito só em farmácia de manipulação. Sim. Porque ali é feita a extração através de um solvente específico. Sim. Que você tem um processo completamente diferente. Aquele solvente ele vai na evaporação, o que sobra são só uma farinhazinha bem fina, que é esse pozinho que é encapsulado na medida certa, dentro das cápsulas e que é vendido daí. Você falou, porque realmente existe uma diferença entre comprimido e cápsula, né? Uhum. Normalmente as plantas medicinais são, quando você quer mais sólido, é cápsula? Aí é cápsula. O mais sólido é cápsula. É cápsula. Uhum. Porque a gente vê, por exemplo, existem alguns medicamentos na medicina tradicional que também são extraídos do princípio ativo de plantas, Sim. comprimidos. Mas daí é todo um laboratório, química e tal, que é outra coisa daí, né? Não Sim, é outra coisa que na nossa área de fitoterapia nós temos essas maneiras que são chás, tinturas, cápsulas. Sim. Mas além disso nós temos outras maneiras. Nós temos xarope quando se trata de uma criança. Você quase sempre usa o xarope, faz um preparo em casa também. Assim como você também pode mandar manipular, claro. Sim. Tudo isso que eu falo, menos o chá, você pode mandar manipular se tu quiser. Sim. Tá? Mas se você tem só um problema pontual ali, você faz o xarope em casa. Tá. Eu estou vendo que nós vamos ter que ficar na hipertensão e na ansiedade. Senão, o tempo está correndo. O tempo está correndo, né? Então é melhor porque a pessoa entende melhor, né? E fica um pouquinho mais prático de entender, né? Sim. Depois, se quiser se aprofundar, aí nós vamos dar os teus contatos e tal. Ok. Tá. Então, assim, nós já vimos que, por exemplo, ansiedade, hipertensão, você pode, de repente, fazer uma infusão, que é um pouco mais lenta. Você pode fazer com uma gota, tirando o princípio ativo, com álcool, como é? Álcool de cereais. Álcool de cereais. Ou pode fazer até uma cápsula, mas aí já é um processo mais elaborado, né? Sim, aí o que tu faz? Tu faz uma prescrição para mandar manipular, né? Para mandar no manipular. caso das cápsulas, né? Certo. E aí a gente tem, falar em manipular, a gente tem farmácias aqui na região ou tem que ser fora daqui? Para fazer exatamente da maneira que, digamos, dentro desse caminho mais seguro, né? Para se tratar. Como é que você na todo dia a dia, né? Olha, nós temos farmácia de manipulação na região. Eu até conheço todas elas, só que o que falta nas nossas farmácias de manipulação aqui são as ervas que eu necessito, as ervas que eu quero usar. Então, elas têm aquelas ervas tradicionais delas e elas não aumentam a quantidade, não procuram outras novidades. E no nosso curso, na nossa fitoterapia, nós aprendemos uma variedade muito grande de ervas e que são, às vezes, melhores. Então, a gente tem farmácias fora, não em Balneário, fora, digamos, São Paulo, Curitiba, temos farmácias que trabalham com essas ervas. Por exemplo, mas essas ervas, digamos assim, não é você que planta nem nada, são ervas que existem já na farmácia de manipulação. Já existe na farmácia de manipulação. E tem, digamos, origem. Tem origem, são orgânicas, sabe? É tudo tem que ter um cuidado em tudo. Você não vai pegar uma planta que você colheu no meio do mato ali, não. Ela tem que ser orgânica, bem tratada, bem saudável e bonita. Sim. Porque muitas vezes tu chega aqui, por exemplo, até em casas de produtos que vendem ervas, você pega uma erva que está toda picada, toda misturada com galho, folha e flor, então ela não é de confiança, entende? Sim. Se tu quer fazer um tratamento sério, você tem que ter uma planta de boa procedência, plantada organicamente, sem agrotóxico, sem nada, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Então vamos dizer assim, ó, se você de repente não vamos falar na doença porque depende muito, né? Sim. Mas de repente assim, você quer tratar uma doença que você vê que nas farmácias que você conhece, mesmo da região, tem aquela erva, tudo bem.
Agora, quando você quer, digamos, variar para uma coisa que não é muito comum, menos comum, que às vezes é difícil, Sim. até para farmácia, que às vezes não tem uma demanda tão grande. Bem isso, não tem a demanda. Não tem a demanda. Aí você vê outras farmácias, como Curitiba, São Paulo. E hoje é fácil, né? Hoje é fácil. Em alguma farmácia você vai achar aquela planta, né? Sim, tá. Tá bom. Bom, vamos continuar. A gente falou, a gente complicou um pouquinho. Porque... Não tem problema, vamos complicar. A gente complicou porque, aparentemente, assim, às vezes a gente pode fazer a ideia que vai lá, faz um chazinho disso, um chazinho daquilo e não sei o que, e dá tudo certo. Mas não é bem assim, a gente já viu que existem algumas coisas que tem que ter mais cuidado, reconhecimento, enfim, tudo o que você falou até agora. Mas assim, nós precisamos, tem gente que está pensando assim, mas me dá uma dica aí para eu pelo menos poder fazer alguma coisa em casa, né? Para minha ansiedade, ou para minha ajudar um pouquinho na minha hipertensão, para eu dormir um pouco melhor. Sim, né? sim. Tu tem condições de dar uma dica para o pessoal? Assim, faz isso aí que pode ser que ajude. Só para a gente dar uma... Vamos sim, vamos. As dicas nunca são assim coisas que você gosta de dar para as pessoas, mas quando a gente for dar uma dica, a gente vai dar uma dica de alguma coisa que não vai prejudicar em nada. Sim. Entende? Porque todas as plantas também, elas podem ter alguma coisa que prejudica algum problema que você já tenha, entende? Pode piorar. Então, suponhamos, se você não está conseguindo dormir, tu está muito ansiosa, tu está estressado no serviço, uma coisa que nós temos muito ao alcance de todo mundo é a tal do coentro. Coentro. A semente, não a folha. A semente. Isso encontra onde? Em casa natural? Em casas naturais, em mercados. Mercados está junto com os temperos, junto com as pimentas, junto com todos os temperos. É uma bolinha marronzinha, é o coentro. Esse coentro, ele é ansiolítico, ele melhora teu sono, ele tira o estresse um pouquinho, ele é muito bom. Então, você pode fazer um chá com ele. Sim. Nesse caso, como é uma semente, você pega uma colher da semente, põe num copo, mas você tem que dar uma amassada nela, uma macerada. Sem água inicialmente. Amassa bem. Aí você deixa a água ferver, uma xícara de água também. Sempre é o mesmo processo. Uma xícara de água. E quando começar a fervura, você coloca aquela colher de coentro ali e deixa ferver. Um tempo aí. 3 minutinhos. Sim. Mas você pode, por exemplo, já é um chá. Tu pode deixar esfriar, tudo bem. Mas tu ainda pode... Como é que eu vou dizer? Potencializar isso aí. Mas tem que coar ou não? Tem que coar. Sim, porque deixa 3 minutos com a semente ali. Aliás, ferve, a água está fervendo, coloca uma colher de semente de coentro, ferve 3 minutos, fecha para abafar um pouquinho. Depois você coa e toma. Tá? Essa é uma maneira de fazer com um chá, com uma erva só. Mas eu gosto muito de, às vezes, potencializar. Por exemplo, as ervas também dependem de pessoa para pessoa. Sim. Uma ajuda mais, a outra ajuda menos e assim, vai de pessoa para pessoa. Você pode ainda colocar uma outra coisa junto, por exemplo, uma colônia. Colônia é uma planta, ela é uma planta que existe muito na cidade, nos jardins também, se alguém conhecer. Sim, mas tem que reconhecer, né? Tu pode... Pois é, tem a colônia, tem que reconhecer. Tu pode fazer o chá junto, as duas coisas, junto. Mas essa planta, eu não conheço essa colônia, ela é fácil de reconhecer? Tá, então eu talvez dei uma planta meio complicada, mas ela é as mulheres devem conhecer porque ela é do paisagismo. Né? Você usa ela nos canteiros na cidade, tá? É uma planta que dá um caixão de flor. Então assim, digamos, para não errar... Para não errar, vamos ficar no coentro. Vamos ficar no coentro. Mas também uma coisa muito fácil, por exemplo, a erva cidreira é bom para isso, a melissa é boa para isso. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Então, quem não tem o coentro, pode usar a erva cidreira, pode usar a melissa, pode usar a folha do maracujá. Digamos antes de dormir? Antes de dormir, tomar uma xícara. Para ajudar no sono, insônia, isso essas aí. Coisas assim. Tá bom. Bom... Vamos agora, eu não sei se eu podia ter feito essa pergunta no fim, mas vou voltar, né, antes, né? E tem contraindicação a gente fazer, por exemplo, tintura, comprimido? Olha, vamos dizer assim... Sim, porque o remédio tem normalmente tem, né? Os remédios químicos, né? E, por exemplo, lá uma tintura lá para hipertensão, né?
pode ter uma superdosagem? Alguma coisa assim? A superdosagem, sim, porque sempre tem que ser na medida certa. A contraindicação realmente nas plantas é você não usá-la direito ou não usar a planta direito. Mas também nós temos plantas, por exemplo, que se você já tem algum problema de saúde, você tem que saber escolher aquela planta. Suponhamos, nós falando de pressão, suponhamos que a tua pressão esteja muito baixa. Sim. Mas eu vou tomar um chá de alecrim porque eu quero ficar mais atenta, mais feliz, vamos dizer. E você toma o chá de alecrim. A tua pressão vai lá embaixo, porque você pode passar mal, pode dar tontura. Então, quer dizer, isso não é uma contraindicação. Isso quer dizer, você tem que saber usar a planta certa. Entende? Assim, nós também temos, por exemplo... Na faixa de 50, 60 anos para cima, todo mundo já quase está tomando uma aspirina para o coração. Sim. Né? Então, é um vasodilatador, né? Sim. Então, se eu percebo que o paciente está tomando aspirina, ele pegou uma gripe, ele vem pedir uma receita, eu vou receitar um guaco, eu não posso. Porque o guaco tem o mesmo efeito. Sim. Aí pode acontecer o quê? Dar uma hemorragia. Pode dar uma, digamos, uma associação aí que não dá certo. É uma superdosagem. Potencializar uma coisa que ele já está tomando. Sim, então são cuidados que você precisa tomar na hora de... Em resumo, é simples, quer dizer, é fácil, é simples, mas não é tão fácil. Tem que ter uma supervisão. Tem que ter, na verdade, tem que ter... A não ser aquelas coisas a não ser bem que básicas. Queira dormir um pouco melhor, vai lá e faz uma infusão de coentro. Aquela infusão de coentro, ela funciona para todo mundo. Exatamente. Mas assim, quando vai para doenças um pouquinho mais sérias, vamos botar entre aspas, né? Sim. Aí, isso não quer dizer que insônia não é sério, né? É sério também. Mas é complicado. É complicado. Mas assim, aí é melhor uma supervisão, uma pessoa que entenda, uma fitoterapeuta como você, porque... Eu acho que você está lidando com a tua saúde, né? Então você tem que ter um certo cuidado, né? Tem que ter um certo cuidado. A mesma coisa que tem que ter um certo cuidado também na medicina tradicional. Tu também não pode sair comprando coisas não pode sair comprando coisas. É o mesmo cuidado que tem que ter. Por isso que existe, tem que ter receita e essas coisas todas. Né? Todas essas coisas. E um acompanhamento, que é sempre interessante. E quando se trata de um problema mais complexo, o acompanhamento é necessário. Tá. Bom, se alguém quiser conversar contigo, né? Como é que ele faz? Olha, a maneira mais fácil, mais prática que eu encontrei foi o WhatsApp. O WhatsApp é a maneira mais fácil. Posso dar o teu WhatsApp aqui? Pode dar o WhatsApp. Então, eu vou falar bem devagarinho aqui para o pessoal, como é que se diz? Toma nota. Toma nota. 479-9965-7114. É isso? É isso. Vamos repetir? Sim. Vamos esperar um pouquinho. Não, mas eu vou repetir daqui um pouquinho. Tem um site aqui, como é? autordapropriasaude.com.br. Esse é um site que, se você às vezes quer optar por um outro terapeuta, né? E ali estão todos os terapeutas assim, que se associaram, do Brasil até fora do Brasil, que se associaram àquela rede, para você poder, às vezes, conversar com um. Não, esse me chamou a atenção, conversa com outro, não, eu prefiro esse. Então, você tem uma opção de escolha ali, né? Tá, então vou repetir o site. Pode repetir. Autor da Própria Saúde, tudo junto. Tudo junto. Sem acento. autordapropriasaude.com.br, certo? Tá bom. E atrás tem profissionais, né? Mas daí eu acho que é lá dentro do site, deve estar lá. Se você digitar já os profissionais, na hora você cai tudo direto ali. Então botaria autor da própria saúde, tudo junto, .com.br /profissionais. Isso, daí cai certinho já na página. Tá, vamos repetir teu WhatsApp agora. 47, quer dizer, vou repetir não só o WhatsApp, como o teu nome, né? Dúcia Maier, fitoterapeuta. 479-9965-7114. Ok. Ok? Tá bom. Dúcia, dá um arremate aí pro pessoal, né? Dá uma esperança pro pessoal que, de repente, possa trocar pela fitoterapia, começar devagar. E para nós finalizar nosso papo aqui. Para falar contigo, geralmente é online ou é presencial? Eu sempre agendo, daí é online. Online? Tá. É só online eu atendo, porque, na verdade, a minha vida é fora da cidade, né? Então, sim, tá. E aí a gente agenda uma... Então pode ser do Brasil inteiro?
Pode ser do Brasil inteiro. Ou do exterior, ou de brasileiros que né? Tá sim, bom. sim. Online. Também tem. Pelo WhatsApp, daí você conversa ou dirige para algum outro, né? Sim, sim. Bom, então tá. O primeiro contato geralmente é o WhatsApp. Para você agendar alguma coisa, Isso, né? é. Então dá um arremate aí para o pessoal, que eu acho que a gente viu muita coisa, faltou muito, mas talvez um dia a gente volte a falar de novo sobre isso, né? Dependendo lá do que você pensa, mas faltou isso, faltou aquilo, daí a gente volta, né? Dá uma mensagem final para o pessoal aí. Olha, o que eu gosto de falar sempre, que a nossa natureza é um presente que nós herdamos, né? Que é um presente, e que eu chamo ela de farmácia viva. Tudo que nós precisamos está na natureza. Sim. Nós só não soubemos usar e preparar, né? Sim. E uma frasezinha bem curta que muitos usam e eu gosto de usar também. Se você quer começar a melhorar a tua saúde, descasque mais, desembrulhe menos. É muito fácil. Muito bom. É muito fácil. Você, na hora de você comer, você lembrar disso. Em vez de você abrir um extrato de tomate, você picar o tomate. Em vez de você abrir um caldo de galinha, você fazer a diferença está ali. Tá, essa eu vou tomar nota. Se você quer melhorar a tua saúde, descasque mais e desembrulhe menos. Essa eu gosto. Boa, eu gosto de usar porque ela grava mesmo e a pessoa na hora lembra, sabe? Muito boa. Tá bom. Então, Dulce, muito obrigado pela tua presença, foi muito bom, acho que foi muito bacana essa tua disponibilidade, essa tua maneira de explicar, muito simples, que você disse assim, é fácil, né? Mas não é tão simples assim, né? Mas tem umas coisinhas simplinhas, gente, que você falou aqui, né? Então, muito obrigado pela tua presença, acho que foi muito bom e agradeço, assim, a tua disponibilidade de vir aqui hoje conversar com os as pessoas que estão nos vendo, né? Aqui no Instagram, ao vivo, né? E depois vão nos ver no portal Fala Litoral, no Spotify, no Ativamente Cast do Spotify e também no YouTube. Obrigado, Lúcia. Eu que tenho que agradecer, doutor Antônio. Para mim foi um prazer e sempre é um prazer falar sobre plantas medicinais. Obrigado.